Disney, um lugar de aparente magia que mexe com o imaginário de milhares de crianças e adultos, mas os responsáveis por essa marca são frequentemente acusados de fazerem lavagem cerebral em crianças, através de rituais e pactos com o demônio. Mas será que isso é verdade? Sim, existem boatos que são reais, mas a verdade vai muito além do que apontam as teorias da conspiração. Você está no canal Vitoriano e meu nome é Vitor Lima. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, sugerir novas histórias para eu escrever e apresentar aqui como fanfic para vocês. E vamos lá! Em 2003, a repórter investigativa Yvonne Rainer, de 32 anos, foi prejudicada por confiar em uma fonte anônima. Ela acabou publicando uma notícia falsa e perdendo o emprego. Por estar muito queimada, ela não conseguiu um bom trabalho como jornalista, então decidiu que poderia criar suas próprias reportagens e recuperar sua dignidade com algum furo jornalístico. Ela sempre teve muito fascínio pela Disney, ao mesmo tempo que sempre teve muita curiosidade em relação às várias mensagens subliminares que aparecem em animações. Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom. Às vezes Bem, nem sempre ele é. Ora, não pode ser tão mal assim. Enquanto a Yvonne viajava a Orlando, 3 amigos, o fotógrafo aventureiro Shane Perez, de 29 anos, a engenheira da computação Ashley Williams, de 27, e o namorado da Ashley, Thomas Johnson, um desenvolvedor de software de 29 anos, também se preparavam para invadir o parque Discovery Island. Eles eram apenas entusiastas e queriam explorar o parque. Para invadir a ilha, eles se aproximaram com uma canoa o máximo que puderam e completaram o resto do percurso nadando. Eles caminharam até chegar em um espaço que parecia muito com uma clínica veterinária. Tinham muitas gaiolas grandes e em algumas dessas gaiolas tinham roupas de crianças e potes com restos de comida, que pareciam estar ali há pouco tempo. Mais adiante, encontraram um escritório com muitos papéis bagunçados e fotos que foram deixadas para trás quando o parque foi abandonado. Em uma pasta, Shane Perez encontrou recortes de manchetes com várias notícias sobre mortes que aconteceram em vários parques da Disney, como um acidente nos anos 80, quando um menino de 11 anos morreu devido a uma infecção causada por uma ameba que ataca o sistema nervoso. Tinham manchetes sobre outras mortes que aconteceram em 1982 e em 1989, quando 2 meninos de 13 e 14 anos morreram afogados no parque. Além dessas manchetes, também haviam algumas notícias sobre ataques de um jacaré. Ataques que aconteceram um pouco antes do parque fechar em 1999. Um dos ataques foi contra uma criança de 2 anos, Lenny Graves, que estava em um barco com seus pais, Matt e Elisa Graves, quando foi puxado por um jacaré para dentro da água. O pai pulou na água e lutou contra o jacaré, mas não conseguiu recuperar o filho. O corpo de Lenny foi encontrado algum tempo depois e estava intacto. A causa da morte foi por afogamento. Depois de terminarem de ver o lugar e fazer algumas fotos, os 3 amigos foram atacados e amarrados por 2 seguranças do parque, que os jogaram na parte de trás de uma caminhonete. Um pouco depois dos 3 amigos chegarem na ilha, Yvonne também chegou na ilha usando uma canoa pequena, fazendo o mesmo caminho que os 3 amigos haviam feito momentos antes, e se escondeu quando viu Shane, Thomas e a Ashley sendo agredidos até ficarem inconscientes. Quando os seguranças foram embora levando os 3, Yvonne entrou no escritório, tirou várias fotos do lugar e encontrou um pendrive dentro de uma pasta. Ela andou pela ilha até encontrar um outro escritório que tivesse um computador que ainda funcionasse, e quando ela encontrou, ela acessou o pendrive e viu um vídeo que, pelas informações do arquivo,
havia sido gravado no dia 8 de abril de 1999, dia em que o parque encerrou as suas atividades. O vídeo iniciava com um homem se posicionando em frente à câmera e se apresentando. Meu nome é John Miller, sou médico-chefe responsável pelos atendimentos no Parque Discovery Island. Neste momento, estou preso na ilha e provavelmente não vou conseguir sair daqui com vida. Separei documentos que provam o envolvimento financeiro de vários acionistas da Disney em diversos crimes. Um dos crimes é o desenvolvimento de armas biológicas durante a Guerra Fria, que foram usados para infectar várias áreas de países da União Soviética. No vídeo, o médico John Miller continuou dizendo que um dos laboratórios para desenvolvimento deste vírus foi construído dentro de um dos parques da Disney, no Parque River Country. E alguns acidentes envolvendo mortes foram acontecendo durante os anos, como a morte dos meninos já mencionados em 1982 e 1989, mas oficialmente as mortes foram declaradas como afogamento por acidente. John Miller também disse que pessoas importantes na Disney estavam envolvidas com uma organização que realizava raptos de crianças em vários estados, e essas crianças eram levadas para os parques abandonados para serem sacrificadas. O médico revelou onde aconteciam os sacrifícios na ilha. O grupo de sequestradores realizava os sequestros uma vez por ano desde que o parque abriu em 1974 e continuaram com os sequestros mesmo depois do encerramento do parque, em 1999. Lembrando que esses acontecimentos se passaram em 2003, então eles já haviam realizado 29 sequestros e 29 sacrifícios. Como forma de se livrar dos corpos dessas crianças assassinadas em sacrifícios, eles começaram a dar os restos mortais das crianças como alimento para os jacarés. E foi por isso que os jacarés do parque começaram a atacar pessoas, porque eles se acostumaram com carne humana. Conforme o número de assassinatos foi aumentando, eles começaram a enterrar os corpos na ilha mesmo. E depois que foi aumentando ainda mais o número de crianças assassinadas, eles começaram a incinerar esses corpos para que não restasse nenhum tipo de vestígio dos crimes que eles estavam cometendo. O médico John Miller também falou sobre vários funcionários que morreram nos parques da Disney em acidentes estranhos. Ele deu uma lista de vários nomes de funcionários que morreram nesses acidentes, mas que na verdade não foram acidentes. Ele achava que tinham sido queima de arquivo, porque eram todos funcionários que de uma forma ou de outra haviam se envolvido em algum crime ou sabiam demais, poderia correr o risco de vazar essas informações dos crimes do pessoal da Disney, e então ele achava que essas mortes eram queima de arquivo. Inclusive, em breve eu vou fazer um vídeo aqui para o meu canal falando especificamente sobre esses acidentes que ocorreram com esses funcionários e até mesmo com visitantes do parque. Mas enfim, o médico John Miller, ele desconfiava que logo ele também seria assassinado como queima de arquivo, porque ele sabia demais sobre as coisas que aconteciam no parque e principalmente porque ele discordava da ideia de pessoas poderosas. O John acabou se envolvendo demais com essas pessoas da ilha, essas pessoas perigosas, porque ele caiu em uma armadilha. O filho dele precisava muito de um transplante, porque assim, era caso de vida ou morte, e um colega dele, também médico do parque, sugeriu dele fazer um transplante clandestino. Esse colega conseguiria o corpo de uma criança que tivesse tido uma morte cerebral e o John faria o transplante de órgãos. O John aceitou fazer esse transplante, mas ele não sabia quem era aquela criança. Disseram para ele que a criança havia morrido de morte cerebral, mas ele não fez uma autópsia para saber se aquilo era verdade. Ele não sabia o nome daquela criança, não sabia quem eram os pais, de onde estava vindo aquela criança, não sabia nada. Mas ele estava desesperado, né? Ele queria salvar a vida do próprio filho.
então ele fez o transplante. Depois ele descobriu que aquela criança, na verdade, havia sido sequestrada e assassinada em um dos sacrifícios do parque. Só que para ele já era tarde demais, ele já tinha se envolvido muito, não poderia denunciar ninguém sem se prejudicar, né? Quando o John resolveu gravar esse vídeo, em 1999, ele gravou porque ele sentia que estava correndo perigo. Ele estava percebendo que era uma situação muito estranha. O dia que o parque anunciou que ia fechar, era o dia do aniversário do parque. E sempre que tinham essas datas importantes, ocorriam muitos eventos, sabe? E era muito estranho estar fechando justamente no dia. Ele não sabia por quê, mas ele sabia que não ia conseguir sair vivo daquela ilha. Então ele resolveu gravar para denunciar, através daquele vídeo, tudo que ele sabia da Disney, porque assim, pelo menos o segredo não morreria com ele. John não sabia exatamente quem eram os envolvidos, mas todos os crimes eram muito grandiosos e ele percebia que haviam muitas movimentações internas para cometer os crimes e para encobri-los. Ao conseguir ter acesso a alguns documentos, ele analisou que o nome do atual dono da Disney, o Robert Iger, foi mencionado algumas vezes e por isso o John considerava a possibilidade do Robert ser o responsável pelas mortes e pelo desenvolvimento de armas biológicas. Antes de finalizar esse vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e dar novas sugestões de histórias para eu apresentar aqui. Pode ser qualquer coisa, qualquer história que vocês achem que pode ficar legal aqui, sendo apresentado em um vídeo. Pode, sei lá, histórias envolvendo o nome de pessoas famosas, acontecimentos memoráveis, contextos, histórias sobre OVNIs, magia, qualquer coisa que vocês queiram para eu apresentar aqui para vocês como uma fanfic, tá bom? Continuando, seguindo as orientações do John Miller e com a ajuda de um mapa do parque, Yvonne encontrou o templo onde os sacrifícios eram realizados. Ao lado ficava um jardim, local em que enterraram os corpos das primeiras crianças que foram sequestradas. Dentro do templo tinha um altar com marcas de sangue seco. Ela tira foto de tudo, vai em todos os cômodos, encontra ferramentas como facas e cordas que provavelmente eram usados nos sacrifícios, tira foto de desenhos nas paredes e de imagens de pessoas entregando crianças a um demônio. Em um dos cômodos, ela encontra um forno grande do tamanho necessário para caber uma pessoa adulta. Dentro tinham muitas cinzas e restos pequenos de ossos. Yvonne pega uma pá e vai para o jardim. Ela começa a cavar para tentar encontrar algum corpo, mas naquele espaço tinham tantos corpos enterrados que no primeiro local que ela cavou já conseguiu encontrar os primeiros restos mortais de uma das crianças. Enquanto andava, Yvonne encontra os 3 amigos presos em uma das salas abandonadas do parque. Ela os liberta, rouba o carro dos seguranças e dirige até encontrar um barco a motor que os permite fugir da ilha. Yvonne explica e mostra tudo o que viu para o Shane, para Ashley e para o Thomas, mas avisa que ainda não vai denunciar o parque porque não sabe quais são os nomes envolvidos nesses crimes. Ela prefere investigar para que ninguém saia impune. Então, naquele momento, eles firmam uma aliança para derrubar essa organização. Os 4 concordaram em manter anonimato para poderem se proteger e proteger seus familiares, caso os responsáveis pelos crimes conseguissem descobrir a identidade deles e que eles estavam investigando o parque. Eles uniram suas habilidades, Yvonne sendo uma jornalista investigativa, Ashley e Thomas tendo habilidades para hackear qualquer sistema, e Shane Pérez, que além de fotógrafo, é um empresário muito rico que se dispôs a ajudar financeiramente, patrocinando o grupo para que pudessem se concentrar em derrubar essa organização criminosa da Disney. Desde 2003 nunca mais tivemos notícias sobre eles, não sabemos se eles ainda investigam ou se foram assassinados. Mas coincidentemente, o número de crianças desaparecidas diminuiu muito nos Estados Unidos desde que eles começaram a investigar esses crimes, assim como o número de acidentes suspeitos nos parques
também diminuiu drasticamente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. E o que vocês acham de trazerem sugestões de histórias para eu escrever e apresentar aqui para vocês. Pode ser qualquer coisa, sei lá, o pacto que a Xuxa fez pro demônio e o disco dela que gira ao contrário. Qualquer coisa que vocês queiram. E não esqueçam que essa história que eu contei é uma fanfic. Nada do que eu falei é real. Eu mesmo não acredito em uma palavra do que eu disse. Essas pessoas que eu mencionei aqui, elas não são reais, tá bom? Elas não existem. Então, se vocês vieram até aqui procurando pela verdade, vieram ao lugar errado. Parou de filmar?